iniciar a live semanal do Centro Espírita Humberto de Campos, hoje com a presença do nosso irmão Cláudio Medeiros, do Conselho Regional Espírita de Montes Claros, Minas Gerais, que nos falará sobre o tema Jesus a porta, Kardec a chave. Agradecemos a companhia de todos vocês. Vamos à nossa prece inicial. Que Deus, a que devotamos a nossa gratidão, ampare a todos nós, abençoe a cada um que esteja nos assistindo e envolva a nossa humanidade em sua infinita misericórdia, sustentando a todos em suas lutas diárias e desafios existenciais. Que o Mestre Jesus seja sempre a luz da nossa consciência. Viva Jesus! Vamos agora passar a palavra para o nosso irmão Cláudio, que após a sua palestra fará a nossa prece de encerramento, finalizando a nossa transmissão. É com você, Cláudio. Agradecemos mais uma vez a sua presença e a sua participação. Boa noite. Boa noite, Adé. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, comunidade do Centro Espírita Humberto de Campos. Boa noite a todos que nos acompanham nessa live. A humanidade sempre contou no seu processo histórico, evolutivo, com a presença de espíritos missionários que mergulham na experiência da carne com o propósito de impulsionar o progresso, seja o progresso intelectual, seja o progresso moral. O maior de todos estes missionários, o maior de todos eles, nós conhecemos, foi Jesus. Quando aqui esteve, depois de um período muito longo de preparação, conforme temos a oportunidade de aprender em A Caminho da Luz de Emmanuel, Jesus mergulhou na experiência da carne, fazendo este em especial o maior de todos eles, o único que separou a história. Jesus é uma personalidade muito marcante, a mais estudada, discutida, analisada de todas estas que já tiveram a oportunidade de por aqui passar. Nós vamos encontrar numa expressão do apóstolo João, no capítulo 14, versículos de 15 a 17, a seguinte informação. Disse Jesus, literalmente, no texto de João, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará vos lembreis de tudo que vos tenho dito. Um pouco mais adiante, no capítulo 16, prossegue Jesus. Entretanto, digo-vos em verdade,
convém que eu vá, porquanto, se eu não me for, o Consolador não vos virá. Nesse contínuo movimento de presença, ausência destes espíritos missionários no seio da humanidade. Porém, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, ao equívoco, à ignorância, ao erro, à justiça e ao juízo. No que respeita ao pecado, prossegue a narrativa evangélica, por não terem acreditado em mim, Jesus tinha plena consciência da nossa capacidade de entendimento daquilo que ele estava propondo para nós. No que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque me vou para o meu Pai e não mais me vereis. No que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo. E acrescenta, finalizando, nos trazendo evidências da nossa capacidade de compreensão daquilo que ele queria propor. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podereis suportar. Quando vier este Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si, mas dirá tudo o que tenha escutado e vos anunciará coisas por vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vô-lo anunciará. Jesus fez uma espécie de profecia. Trouxe-nos uma informação. Avisou-nos sobre a presença de um missionário futuro que pudesse trazer e falar de tudo aquilo que ele não pôde falar, dada a nossa capacidade intelecto-moral de absorção. Ocorre que as forças idiosincráticas do primarismo, dos hábitos, da ignorância humana, após Jesus, com o passar do tempo, foi deturpando a sua mensagem. O Espírito Emmanuel diz assim sobre este contexto: a igreja pura e simples dos tempos do seu divino fundador começou a sofrer os reveses a partir do século IV da vossa era, quando Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno instituíram o culto aos santos. A partir do primeiro concílio de Nicéia, convocado para a condenação do cisma de Ário, as deturpações da mensagem cristã avançaram. No entanto, as forças espirituais nunca recuaram, nunca deixaram de enviar à Terra missionários que pudessem dar continuidade às revelações, dar continuidade ao impulso evolutivo do espírito humano. Tivemos, depois de Jesus, a presença de muitos deles. No entanto, cada qual com sua particularidade, com a sua mensagem, não foram suficientes para abalar as bases da ignorância humana. Em especial, a missão do iluminado da Umbria, Francisco de Assis, não foi suficiente para abalar as estruturas da religião oficial e instituída já naquela época. O que ocorreu foi que, pouco a pouco, os cristãos,
as instituições criadas pelos cristãos. Foram se afastando da simplicidade, da pureza evangélica, tornando-se, na verdade, instituições muito poderosas do ponto de vista político, com características tipicamente humanas. Convém, nestes ligeiros apontamentos sobre a história do pensamento religioso, fazermos um destaque a um desses missionários que sucederam a Jesus. Nós estamos historicamente no longínquo e recuado ano de 1369. Possivelmente, segundo dados históricos, por volta do dia 6 de julho, na cidadela de Usinec, mais ou menos a 75 quilômetros distante de Praga, no reino, à época, da Boêmia, República Tcheca depois. Reino este que, àquela época, formava o Sacro Império Romano-Germânico. Por aqueles dias, mais ou menos historicamente pontuados, mergulha na experiência da carne uma personalidade muito especial. Filho de camponeses, recebeu o nome de Jan Hus, mais tarde se tornando o fundador do hussitismo, um dos mais importantes precursores da reforma. Hus completou seu curso universitário, apesar da sua origem simplória, do campo, na Universidade de Praga. Lá se formou em teologia, se formou em artes, se formou em filosofia. Se transformou num catedrático muito conceituado nos meios universitários. Foi escritor, participou e contribuiu fortemente na fixação da ortografia e na reforma da língua literária tcheca. Por volta de 1400, foi ordenado sacerdote. Ocupou o cargo de reitor, chegou a ocupar o cargo de reitor da Universidade de Praga, quando se aproximou da obra do reformador inglês John Wycliffe, 1328-1384. A afinidade, a proximidade intelectual e fraterna com este pensador, teólogo inglês, fez de Hus teologicamente o seu discípulo, juntamente com Jerônimo de Praga. Por volta do ano de 1401, Hus tornou-se pregador da Capela de Belém, em Praga, no Reino da Boêmia. Tinha o apoio do arcebispo, foi confessor da Rainha Sofia, esposa do rei Venceslau, que o apoiava. Seguindo os pensamentos do reformista inglês John Wycliffe, Hus não aceitava a supremacia papal, apenas a figura do Cristo e não de Pedro, como chefe e cabeça da igreja. Compreendia ele que o evangelho era a única lei. Naturalmente que estas ideias confrontavam fortemente com os princípios e postulados religiosos instituídos à época. O seu pensamento sobre a igreja, sobre o cristianismo, tinha também forte influência de Santo Agostinho, com respeito ao clero, com respeito à propriedade intelectual, à propriedade, material, possuíam pensamentos semelhantes.
Ocorre que as críticas fortemente apresentadas por Hus ao clero foram aos poucos evidenciando conflitos. Essa sua aproximação com John Wycliffe, que havia traduzido a Bíblia para o idioma nacional e colocada ao alcance do seu povo, fez crescer a oposição, sobretudo a oposição do clero. Isso culminou no ano de 1410, com a sua primeira excomunhão. Hus foi excomungado pela igreja tradicional da época. Isso provocou um grande tumulto popular em Praga, embora Hus tenha tido o apoio do rei Venceslau e do povo, embora ele tenha sido, de alguma maneira, festejado por conta destas ideias, visto como um herói nacional, especialmente porque era muito contrário ao tráfico de indulgências, à política guerreira das cruzadas e principalmente à infalibilidade papal. Isso lhe custou alto preço. Tempos depois, fora ele novamente excomungado, passou a ser perseguido política e religiosamente pela igreja instituída. Embora houvesse tido uma espécie de salvo-conduto para comparecer no concílio de Constança, em 1414, Hus, na verdade, cai numa armadilha. Ele foi encarcerado por vários meses numa prisão infecta, sendo, a partir daí, de um tribunal instituído, condenado e queimado vivo nesta cidade. Ridicularizado. Conta alguns historiadores que, no momento da execução, ele fora despido completamente de suas vestes sacerdotais, teve sobre sua cabeça colocado uma espécie de coroa ridícula de papel que tinha a expressão escrita heresiarca, né? Aquele que comete heresias. John Hus foi compreendido como o primeiro mártir da liberdade religiosa. 16 anos antes da heroína Joana d'Arc ser queimada viva pela mesma intolerância religiosa. Mais de 100 anos antes da presença na Terra do teólogo alemão Martinho Lutero. Contam os registros históricos que no momento que se aproximava da execução, no momento em que os carrascos acenderiam a pira de fogo, Hus bradou em alta voz: hoje assais um pato. Hus significava pato. Mas dia virá em que o cisne de luz voará tão alto de vossas labaredas, voará tão alto que vossas labaredas não mais o alcançarão. Na verdade, Jan Hus fazia também uma espécie de profecia. Dia virá em que o cisne de luz voará tão alto que vossas labaredas não mais o alcançarão. Os sucessivos ciclos da história se transcorreram. Mais tarde, já no nosso século, o espírito Humberto de Campos tem a oportunidade, através
da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, por volta do ano de 1978, trazer-nos uma revelação muito especial. Conta o cronista do Mais Além, Humberto de Campos, que em certa ocasião houve uma reunião no mundo espiritual com a presença de Jesus de Nazaré e uma pleiade de espíritos superiores. Tratava-se de uma reunião de planejamento. Tratava-se do desenho de um plano para que novas lideranças intelecto-morais, novos espíritos mergulhassem na experiência da carne, para o trabalho contínuo de impulsionamento da criatura humana na direção do progresso intelecto-moral. Conta Humberto de Campos que depois de se dirigir àqueles missionários que teriam o compromisso na área das ciências, na área da filosofia, que trariam a missão da renovação do pensamento humano do século XIX. O mestre se aproximou de um espírito e lhe disse, nas palavras de Humberto de Campos, abre aspas, não serás portador de invenções novas. Para este espírito, não cabia a missão da renovação do pensamento científico ou filosófico. Não serás portador de invenções novas. Não te deterás no problema de comodidade material à civilização. A missão desse espírito não era a revolução tecnológica, industrial, científica, material, que pudesse trazer mais conforto para as sociedades humanas. Nem receberás, prossegue Humberto de Campos, a mordomia do dinheiro ou a autoridade temporal. A missão daquele espírito não era a fortuna, não era a riqueza, muito menos o poder político, o poder institucional, o poder sobre as sociedades, o poder estatal. Não deteria ele também a autoridade temporal. Mas, destaca Jesus, deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar consciências e corações. Olha que beleza. No progresso, no planejamento do progresso evolutivo humano, como dissemos, almas mergulham na experiência da Terra, almas elevadas, cada qual com uma missão planejada, não tem acaso, não tem improviso. No momento em que a humanidade precisa dar saltos científicos, dar saltos materiais, saltos tecnológicos, no momento em que a humanidade precisa vencer desafios materiais, ela conta com a presença destas inteligências, tudo muito planejado. Mas também no momento em que a sociedade precisa dar saltos no progresso espiritual, no progresso moral, ela também conta com a presença destes missionários. Repetindo, disse Jesus a este espírito, deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. Prossegue o diálogo entre Jesus e este espírito na narrativa de Humberto de Campos. É indispensável estabelecer providências que amparem a fé. Alguns mergulharão para
resolver os problemas da ciência, os problemas da tecnologia, do conforto humano, mas tu mergulharás para resolver os problemas da fé, para preservar os tesouros religiosos da criatura humana. Confio-te, disse Jesus, a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. Olha que beleza. Deposito-te, confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. Esperanças estas quase apagadas, sobretudo nos tempos atuais. O evangelho de amor permanece eclipsado, disse Jesus, no jogo das ambições desmedidas dos homens viciosos. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina das sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, advertiu Jesus, não espere os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. Diz Humberto de Campos, ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural, do orbe terreno, daqueles que tinham missões na ciência, na tecnologia, na filosofia e na religião. Ante a presença de todos eles, este abnegado espírito recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza de servo fiel, entre júbilos de reconhecimento. Estamos falando exatamente do espírito de Jan Hus, que recebeu das mãos do Cristo esta missão de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. Daí a algum tempo, diz Humberto de Campos, no albor do século XIX, mergulhava na terra, em França, no dia 3 de outubro de 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. É o espírito de Jan Hus, que agora vem, não como pato, Hus, mas com a missão de trazer o cisne que voará tão alto que as labaredas do poder, da ignorância e da ambição humana jamais alcançariam. Enquanto, na mesma época, operários da cultura moderna se mergulharam na terra, lançando as bases do edifício do progresso intelecto, científico e filosófico, este grande missionário, sem qualquer preocupação com recompensa ou exibicionismo, igualmente mergulha para dar cumprimento à sua missão. O Espírito Emmanuel, no livro Opinião Espírita, no capítulo 2, faz uma análise muito interessante sobre esse aspecto. É um capítulo que depois vale a pena nós o estudarmos, porque ele analisa Jesus, analisa Kardec e propõe uma reflexão muito crítica sobre o nosso papel, os cristãos da atualidade. Diz Emmanuel acerca de Kardec: se Allan Kardec superestimasse, se ele desse muito valor, muita importância à elevada posição que lhe era conferida na aristocracia da inteligência,
se Allan Kardec colocasse honras e títulos até merecidos acima das próprias convicções, se ele permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se ele esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se ele pensasse assim, olha, vamos ver, esperar as condições melhores, esperar a humanidade um pouco melhor, se ele fizesse todas estas escolhas equivocadas, se ele avaliasse as dificuldades como educador, o escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, dificuldades dali, se ele lamentasse as calúnias e injúrias que iriam surgir na sua estrada, nós, hoje, não estaríamos aqui estudando, refletindo, sendo consolados por princípios, por informações tão importantes. No tópico seguinte, Emmanuel vai nos chamar a atenção de qual é a nossa postura em face de tudo isso que nós estamos recebendo e, em especial, qual é a nossa postura em relação ao que Allan Kardec nos favoreceu, nos trouxe. Humberto de Campos vai dizer, foi assim que, no século XIX, a humanidade recebeu a navegação a vapor, a locomotiva, a eletrotipia, o telégrafo, o telefone, a fotografia, o cabo submarino, a anestesia, a turbina a vapor, o fonógrafo, a máquina de escrever, a luz elétrica, o sismógrafo, o linotipo, o rádio, o cinematógrafo, o automóvel, mas também foi nessa época que a humanidade recebeu a divina luz da revivescência do Evangelho dito por Jesus através de João no seu capítulo 14. A grande missão do Espiritismo é justamente abalar as estruturas da ignorância humana, para que possamos, com um novo olhar, para que possamos, a partir da verdade da imortalidade da alma, a partir da compreensão da lei de amor, da lei de justiça, abrir os horizontes à esperança dos homens, para construirmos, para amealharmos o tesouro espiritual reservado por Deus a todas as criaturas da terra. Isso nos convoca a uma responsabilidade. Aquisição de consciência, diz Joana de Ângeles, é manifestação evidente da responsabilidade. Quando nós respondemos como nós somos responsáveis, nós somos capazes de discernir. E a partir desse discernimento, nós somos capazes de fazer escolhas. Vamos encontrar no livro Renúncia, também pelo trabalho mediúnico de Chico Xavier, o espírito Alcione, que nos propõe uma espécie de orientação pedagógica, metodológica, muito prática, para podermos absorver os princípios do cristianismo e, sobretudo, fazer desta proposta um estilo de vida. Ela vai dizer, a mensagem do Cristo necessita ser conhecida. O primeiro passo
da transformação individual de cada um de nós e, por conseguinte, por efeito da transformação da sociedade. É a aquisição de conhecimento. Cabe-nos um dever perante o Espiritismo, perante o cristianismo, que é a sua divulgação, que é a sua disseminação, para que as pessoas possam ter acesso, para que as pessoas possam conhecer. Não por acaso nós vivemos tempos de disseminação tecnológica, de acesso virtual, da internet, das lives, do aparelho celular, do acesso ao conhecimento. Isso é evolução tecnológica e científica. Evolução que em si é neutra. E ficar aguardando a forma como nós a manejamos. Excelentes canais, excelentes meios de divulgação do conhecimento espírita cristão. A pandemia, por algum tempo, fechou e ainda fecha as instituições espíritas, as instituições religiosas de um modo geral, mas abre um largo caminho, uma avenida imensa pelos canais da tecnologia. Neste momento, podemos ter acesso ao conhecimento cristão, ao conhecimento espírita, da melhor qualidade, para que qualquer um possa ter acesso a estas informações. Mas só conhecer não é suficiente. Só conhecimento não muda comportamento. É preciso que esse conhecimento seja absorvido, e ele só vai acontecer quando nos dermos ao trabalho de meditarmos sobre ele. Gosto muito, por isso eu repito muito, aquela diretriz que está no livro Trigo de Deus, do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Diante das questões da vida, das questões cotidianas da vida, quando for tomar uma decisão, fazer uma opção, seguir um caminho, reflita: e se fosse Jesus, o que faria? Para responder a esta pergunta, face aos desafios cotidianos da vida, é preciso ter conhecimento. Conhecimento da proposta de Jesus, dos princípios cristãos, porque são princípios para o cotidiano, são princípios para a vida. A partir desse conhecimento, a gente começa a refletir sobre como aplicá-lo, né? O empresário, na hora de fazer negócios, o profissional, na hora de exercer o seu ofício, o marido, a esposa, na hora de cumprir o seu papel, face aos enfrentamentos naturais da vida, o filho, o jovem, o adulto, o idoso, diante dos desafios evolutivos naturais, da doença, do sofrimento, da desarmonia, das provas, e também diante das vitórias, diante das conquistas, diante destes momentos de felicidade naturais que a gente tem, a gente deve sempre perguntar: qual seria a postura de Jesus nesta circunstância? Esse exercício de meditação nos leva a um terceiro estágio, que é sentir em nós a mensagem. É quando as ideias cristãs começam a penetrar a nossa alma e não ficar só na superfície da racionalidade, do conhecimento, da informação. Vamos meditando, vamos refletindo sobre como agir e vamos sentindo. Na medida em que as nossas forças emocionais vão absorvendo essas diretrizes, nós passamos ao último estágio do ciclo, que é a vivência. Começamos a viver. Aí não é falar. Aí não é conflito íntimo. Eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Ah, eu fiz isso, mas isso é contrário à mensagem cristã. Não.
é vivência. É quando nós conseguimos nos comportar como cristãos. Não no momento do culto, não durante a live. Nos comportarmos como cristãos na rua, em face aos desafios da pandemia, nos comportarmos como cristãos onde nós trabalhamos ou na condução dos nossos negócios, no momento em que nós fomos fazer negócios, no momento em que nós fomos convocados para as respostas comuns do cotidiano, que essas respostas sejam coerentes com aquilo que o Cristo nos propõe enquanto proposta de vida. Este ciclo sendo exercido, sendo treinado, ele vai promovendo aquilo que é o nosso principal objetivo na Terra. Sairmos dela melhores. Deixarmos a Terra menos ignorantes, mais habilitados às expressões espirituais superiores. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás da ignorância, do erro, das rodas reencarnatórias, expiativas, do sofrimento. O espírito Bezerra de Menezes, mais ou menos trazendo as mesmas ideias numa psicografia também de Chico, publicada no Reformador em 1975, se dirigindo aos espíritas e ao movimento espírita, vai dizer: seja Allan Kardec não apenas crido de crença. Não adianta a gente crer na imortalidade da alma. Só crer é muito pouco. É o primeiro estágio. Não seja apenas Allan Kardec crido ou sentido, nos emocionarmos com a missão desse espírito elevado, com o seu trabalho, nos sentirmos gratos por ter ele cumprido disciplinadamente a tarefa que lhe foi confiada pessoalmente por Jesus. Mas, diz Bezerra de Menezes, que Allan Kardec seja suficientemente vivido. Grafamos este tópico, essa palavra, vivido. É o desafio da vivência, não é o desafio do discurso, o desafio do rótulo religioso, o desafio das explanações maravilhosas, é o desafio da vivência. Em que medida nós do movimento espírita vivemos Allan Kardec? Vivemos Jesus. E ele prossegue, que Kardec seja suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. E nos adverte, finalizando esse trecho, que sem essa base, sem que nós tenhamos esta vivência e não esta crença, este sentimento, mas nos comportarmos coerentes com isso que nós abraçamos, com isso que nós aprendemos, sem essa base, adverte Bezerra de Menezes, é muito difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. Será muito difícil alcançarmos um tempo mais curto esta sociedade regenerada, este mundo mais equilibrado, este mundo menos violento, menos agressivo. Cabe-nos, assim, o desafio de fazer do espiritismo e do cristianismo
uma bússola, um plano de trabalho, de uma forma muito prática, um roteiro, fazendo correções de rumos, acertos, não para mudar as pessoas, apontar a inferioridade e a ignorância alheia, mas para promover em nós as transformações. É do Espírito Emmanuel uma bela mensagem que também está nesta obra Opinião Espírita, que sintetiza aquilo que se constitui o nosso tema da noite. Permitam-me a oportunidade de ler esta mensagem. Diz o Espírito Emmanuel, mestre e o apóstolo, Allan Kardec, mestre e o apóstolo, luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo de Lyon, que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus, junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus, rente às obras sem fé. Jesus é combatido, perseguido, desde a primeira hora do Evangelho, por aqueles que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem aparatos, sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige de nós coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus nos convida ao amor. Kardec nos impele à caridade. Jesus consola as multidões. Kardec esclarece o povo. Jesus faz acordar os sentimentos. Kardec faz despertar a razão. Jesus constrói, Kardec consolida. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre os fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus confirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se às outras moradas. Kardec menciona os outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito e verdade. Kardec esculpe na consciência humana as leis do universo. Encerra Emmanuel, em síntese, em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta. Kardec, a chave. Que ele possa nos inspirar. Que o nosso sentimento de gratidão a este espírito de esculpa
sobretudo, que o seu sacrifício em aceitar a missão do Cristo possa ecoar em nossas almas e acender as chamas do ideal, não de nos transformarmos em reformadores da humanidade, mas de nós nos transformarmos em reformadores de nós mesmos. A paz seja conosco. A oração seja a nossa gratidão e o nosso empenho de sermos coerentes com aquilo que abraçamos. Ave luz, ave Cristo. Boa noite.